CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Oi, doutora Adriana, psicóloga, terapeuta familiar e comentarista do CBN Cotidiano, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo muito bem. E com vocês? Graças a Deus. Diga, Adalberto. Com saúde, na Em terra. cima da terra, em cima embaixo da terra, do céu. Tá ótimo. Isso é positividade tóxica, doutora Adriana? Não, Mário, isso é constatação de que estamos bem, cada um com seu ponto de vista, né? A Adriana é perfeita, né? Maravilhoso. A Adriana é perfeita. A Adriana, sabe que a dúvida de hoje veio do Giovanni. Ele deixou na semana passada, você lembra? Eu achei fantástica a pergunta dele. Vou ler aqui a pergunta. É possível se preparar para ser mãe ou pai? Eu já disse aqui, prepare o bolso. Depois essa Adriana responde. O bolso eu sei que é preciso preparar. Mas diga lá, Adriana, não é nesse sentido certamente a pergunta do Giovanni. Sim, então, Mário e Giovanni e ouvintes, né? É, eu gostei da pergunta do Giovanni, porque eu acho que a gente precisa considerar que cada vez mais a gente vive nesse tempo, nessa época de, é, das redes sociais trazendo 5 passos para, manual para isso, manual para aquilo. Então, passa a ideia de que existe uma forma certa de você se preparar para ser pai ou mãe, né? É, eu hoje vou enfocar um pouco mais a questão do pai, tá, Mário? Porque é, eu acho que a questão da paternidade tem um aspecto cultural que merece ser considerado, mas eu acho que também dá para fazer a mesma leitura com as mães, né? Talvez não na mesma proporção, mas vamos lá. É, então, eu acho que a pergunta do Giovanni, ela é completa porque é assim, dá para se preparar para ser pai? Então, vê só, se ele está perguntando de uma preparação, eu escuto como se ele estivesse considerando e envolvendo uma escolha, uma decisão. É muito diferente o que eu quero dizer daqueles pais que viram pais no susto, né? De repente engravida e pronto, então não tiveram tempo de preparação porque foram pegos no susto, ou aqueles que não querem ser pais. Por isso, o que é algo também que perpassa essa ideia da escolha, né? Então, qualquer pessoa que esteja se perguntando se é possível uma preparação para ser pai, eu vejo embutido nessa pergunta uma escolha, uma decisão, uma possibilidade no horizonte desse homem, né? E quando a gente pensa, e aí serve para os pais e para as mães também, preparar-se para ser mãe envolve uma escolha também, né? Então, essa preparação, esse verbo significa uma escolha, uma decisão. E quando a gente pensa em ser pai, em ser mãe, a resposta seria sim, a gente pode se preparar para ser mãe, para ser pai, mas a gente precisa ter um cuidado, Mário, Giovanni, ouvintes. A gente nunca se prepara para ser é, pai e mãe de um filho específico. E é aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está no nosso sonho de ser mãe, de ser pai, a gente está sonhando com um filho, mas muito legal, né? Um filho que não gasta, né, Mário? Quando você fala assim, prepara o bolso. Você está falando em cima de uma experiência, né? A gente, quando sonha ser pai, ser mãe, essa conta ela fica meio abstrata, fica meio vaga. Então, a gente sempre se prepara para um futuro, um, um filho muito legal. Vai ser obediente, educado, inteligente, vai ser uma vida muito boa, né? E tudo bem, a vida com filhos é uma vida muito boa, mas é importante a gente entender que
cada filho vai trazer desafios e alegrias muito específicos, muito diferentes, no caso de quem opta por ter mais de um, né? Então, junto com o filho, chegam esses desafios e essas alegrias tudo isso que acontece numa convivência. Então, a gente pode se preparar para ser pai ou mãe, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as expectativas que a gente está criando, porque elas são, como a gente sabe, a base das nossas frustrações. Então, é um desejo, é uma escolha, pé no chão. Considerando, então, que sim, a gente consegue se preparar para ser pai, e mãe, que pai e que mãe eu quero ser? Porque isso vai nos conduzir, Mário e ouvintes, para o aspecto que é importante, que são mudanças de comportamento. Que pai e mãe eu quero ser quer dizer que eu vou ter que fazer algumas mudanças, que eu vou ter que trabalhar mais em alguns valores que eu acho importante de estarem ativados em mim como mãe ou como pai, né? Por quê? Porque a gente ensina para os filhos pelo exemplo. Então, vai ser o meu comportamento, vão ser os valores que eu estou colocando em ação, vai ser essa disponibilidade interna de ser pai que vai me ajudar a ir educando, ensinando no dia a dia. E quando eu falo disposição interna de ser pai, é porque ser pai é muito diferente de ser tio, de ser provedor, de ser uma visita que chega todo dia à noite em casa, né? Quando a gente está falando de ser pai, a gente está falando de habilidades, de uma postura na vida, de uma dedicação que são fundamentais, porque filho é para Adriana, toda a vida. Diga, maravilha. Você pode só complementar depois o repórter CBN? combinado. Maravilha. Já gostei quando ela falou ensina pelo exemplo, né? E é uma postura diante da vida, essa preparação para ser pai. Tá dizendo a Adriana. E a repórter CBN está chamando e ela já volta. Voltamos com o nosso quadro CBN e a Família. Hoje a Adriana Miller, psicóloga, está respondendo a questão do Giovanni. Semana passada ele deixou uma pergunta: é possível se preparar para ser pai? E a Adriana já disse aqui mais cedo o ponto de vista dela. Entre algumas frases, ela disse: a gente ensina pelo exemplo, pai exige outros compromissos que vão muito além do compromisso econômico ou de ser um tio amigo, aquele tio parceirão. É muito mais do que isso. E a Adriana foi interrompida por mim, necessariamente, porque eu precisava para fazer o intervalo do repórter CBN. Agora a gente volta com você, Adriana. Pois é, Mário. Então, quando a gente pensa na questão dos pais, aí tem um aspecto importante nessa pergunta do Giovanni de preparação para ser pai, que, que é a questão cultural. A nossa cultura, ela não ensina, via de regra, para os homens a desenvolver as habilidades que são ensinadas e cobradas das mulheres, que são úteis na hora de ser mãe. Então, eu costumo dizer que quando nasce um neném, os meninos vão brincar do lado de fora para parar de encher dentro de casa, e as meninas vão aprender ou ajudar a mãe a trocar a fralda, preparar a mamadeira, fazer isso, fazer aquilo. Então, elas estão ali junto, aprendendo as ações necessárias, enquanto os meninos são retirados de cena. Então, a gente ter consciência disso na hora que os homens querem se preparar para ser pais, eles precisam, então, desenvolver essas habilidades. Quando eu falo de mudança de comportamento, é disso que eu estou falando, né? Então, habilidades de quê? De um cuidado que é constante, que é o tempo todo ali, até quando esse cuidado é exaustivo. Porque sim, a gente vai trabalhar o dia inteiro, vai chegar cansado em casa, vai querer dormir, mas o neném vai acordar.
O neném vai ter cólica, o neném vai querer a nossa atenção, o nosso filho está esperando a gente porque quer brincar, a, a nossa filha está esperando a gente porque quer estudar para a prova do dia seguinte, a nossa filha, o nosso filho estão lá esperando para resolver uma dúvida existencial deles. E aí, o que que a gente faz com o nosso cansaço? A gente bota ele de lado e vai dedicar-se a esse cuidado. Então, é uma habilidade muito necessária nessa parentalidade, né? Outra habilidade importante de participação, que é o que alguns dos exemplos que eu acabei de dar, né? É importante que se tenha tempo para fazer as tarefas que, via de regra, de novo, para o ambiente masculino, elas são meio é, é, desconhecidas ou quase invisíveis, né? Então, assim, criança precisa comer e alguém precisa fazer essa comida da criança, né? A roupa, ela precisa ser lavada, secada, algumas até passadas. Que roupa que a gente passa? Uai, é isso que precisa ser aprendido, né? E não passa para ficar engomadinho, bonitinho, passa porque tem toda uma questão de higiene, de limpeza. Isso precisa ser aprendido e, de novo, a nossa cultura não ensina isso para os meninos. Mas aqueles que querem se preparar para ser pais precisam estar cientes disso, porque vai chegar a hora dessa demanda, né? É, Ir nas reuniões da escola, saber quando é que vai ter festa junina, Dia dos Pais, festa da família, né? Para estar lá participando. É, então, de novo, é uma habilidade que, via de regra, recai para as mães, né? Mas se a pergunta é, dá para se preparar para ser pai? Estou convidando a esse tipo de reflexão, a desenvolver a habilidade de perceber a necessidade das crianças e dos filhos adolescentes, né? As possibilidades que existem de vínculo, além do sentar para brincar ou sair para jogar bola, ou andar de bicicleta. Existe um vínculo que acontece na rotina diária. Na hora de trocar uma fralda, tem ali um momento de afetividade que é importante, é relevante e precisa ser considerado. Então, precisa ter essa percepção, né? No momento de levar para a escola, não é simplesmente colocar no carro e levar para a escola. É um momento que existe a possibilidade de interação, de conhecimento, de troca. Então, assim, desenvolver essas habilidades, essa percepção é algo importante. E aqui falamos de três grandes guarda-chuvas, né, Mário? Então, cuidado, participação, percepção ampliada das possibilidades de vínculo, né? É, isso são coisas que é, é importante pais e mães desenvolverem, mas, de novo, eu acho que pela questão cultural, talvez o exercício para os pais fique um pouco mais é, intenso, seja um intensivão, né? Porque, e aí, para a gente já finalizar, como eu disse anteriormente, filho é para toda a vida, né? Então, não é só para quando a gente está disponível, descansados, querendo ser pais e mães. Se o objetivo é esse, a gente já falou de bebê reborn, é uma opção, né? Cansou de ser pai, de ser mãe, bota na gaveta e tira da gaveta depois. Por favor, não façam isso com as crianças, né? Reais. Então. Se o desejo, a escolha é de parentalidade, que seja algo realizado com responsabilidade em todos os níveis, inclusive afetiva. E porque essa interação é para a vida toda, vira um aprendizado contínuo, né? Ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe, mas assim que nasce uma criança, nasce um pai e nasce uma mãe. E essa mãe e esse pai nascem a cada nova criança que vem ao mundo
através deles, né? É, então, esse aprendizado contínuo que a gente vai desenvolvendo com cada um dos nossos filhos, pode ser, a gente pode começar a treinar antes deles chegarem. E eu diria, talvez, de duas formas, né? É, criando internamente essa disponibilidade de vínculos duradouros, ou seja, também ir um pouco contra a maré, né? Que hoje em dia os casamentos acontecem, depois eles se desfazem. Então, existe uma tendência de que vínculos podem ser quebrados, né? Não gosto de você, viro as costas e te desprezo, ou a gente não tem mais nenhum vínculo. Isso não acontece com filhos. Vou repetir, filho é para toda a vida, porque esse eu acho que é o ponto mais importante. Então, ter essa disponibilidade para esses vínculos duradouros, que vão ser desafiadores, mas vão também trazer momentos mágicos únicos. É um, um exercício interno que a gente precisa começar a fazer. Temos essa habilidade? Sim, show, vamos mantê-la. Não temos, vamos desenvolvê-la. E aprender a estar presente nos encontros. E aí eu estou falando tanto do celular, que tem que ficar de lado, assim, eu consigo estar presente, eu consigo olhar no olho de quem está comigo, eu realmente consigo estar com o outro quando eu estou conversando, interagindo, quando eu sou com meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos, no meu trabalho, eu preciso, é importante que a gente desenvolva essa habilidade. Por quê? Porque isso é fundamental no desenvolvimento das crianças. Olho no olho, preocupação, cuidado, atenção, participação, percepção das necessidades. Isso a gente, essas habilidades a gente desenvolve na lida diária, né, Mário? Então, Sim. tem como se preparar, tem como treinar, mas precisa ter esse cuidado de que não seja para um filho ideal, mas que seja uma entrega que a gente já dá antecipadamente à chegada dessa criança na vida da gente. E sem esperar nenhum tipo de recompensa, né, doutora Adriana? Porque Ah, paternidade, isso. maternidade não é algo que você terá recompensa pelo mérito. Você foi um bom pai, Isso. você vai, por esse mérito alcançado, você vai ter um amor retribuído. É uma doação sem esperar absolutamente nada em troca. Doação de tudo, né? Eu estava brincando da questão econômica, mas principalmente doação de si mesmo, de tempo, como você disse, de atenção, de energia, de esforço, de trabalho, de amor principalmente, mas amor envolve tudo isso. Se é que eu não estou falando E, bobagem, Adriana, tem mensagem para ex- você, tá? Falei exa- bobagem? não, exatamente isso, Maria. Eu acho que é importante a gente dizer isso, convidar as pessoas a terem esse tipo de reflexão, porque, como filha para toda a vida, a gente precisa entender, né, que é disso que a gente está falando, né, Mário? É doação de tudo. Às vezes a gente vai querer fazer uma coisa e vai ficar com o filho, porque o filho está doente e precisa ser acompanhado, ou às vezes porque o filho só está querendo estar com a gente. E eu escolhi ser pai, eu escolhi ser mãe. Então eu vou me entregar para isso. E o que você falou é muito importante, sem querer nada em troca. É um ato de altruísmo mesmo. Não vai ter estrelinha de honra ao mérito porque somos bons pais e boas mães, não. Ah, tem Diga. um ouvinte mandou uma mensagem para a gente, mas ele não se identificou. Mas ele mandou para Hum. você, Adriana. Ah, Ô Mário, na nossa, é, na nossa infância, nós fomos criados desse jeito que a doutora está falando, que a Adriana está falando. Olha, tudo que ela está falando é justamente desse jeito que eu sou. Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu faço de tudo, de tudo. Por quê? Porque teve uma educação que foi justamente isso que ela falou. Toalha, terminou de tomar banho, toalha no seu lugar.
não é em cima da cama. Roupa suja não é em cima da cama. Tem os lugares, é isso, Tudo tinha regra e a regra tinha que ser cumprida. Que se não cumprisse, a vara de goiaba pegava, entendeu? E meu filho, graças a Deus, engenheiro, maravilhoso, entendeu? Sua família, o netinho de 2 anos, quer dizer, tudo, e ele no mesmo ritmo. Precisa ajudar, ele ajuda, precisa fazer uma comida, ele faz, tem que aprender. Infelizmente, a educação de hoje em dia está sendo muito diferente. Por isso que os jovens, adolescentes, estão fazendo o que fazem. Não, tem que aprender. Tá certíssimo, é isso aí. E eu tô te mandando isso porque eu fiquei maravilhado, porque eu acho que o caminho realmente foi muito bom. Obrigado, nosso ouvinte que não quis se identificar. Eu acho que ele quer reforçar principalmente a presença, né, Adriana? Se fazer presente. Pelo que eu pude interpretar, mais do que a vara de goiaba, o que ele quis demonstrar aqui, que ele sempre esteve presente, e hoje ele acha que isso deu um ótimo resultado. Isso, e a questão do exemplo, né? Que a gente ensina pelo exemplo. Então, não adianta nada um pai e uma mãe mandarem os filhos guardarem a toalha, se eles largam a toalha ali em cima da cama, se eles pai e mãe. Então, além da presença, há o exemplo o ensinamento pelo exemplo. Então, isso surte muito mais efeito do que a gente ficar gritando, obrigando ou mandando, né? E eu acho que esse exemplo é algo que a gente precisa, que a gente pode ir treinando, né? Ou seja, para se preparar. Muito bom, muito bom. Obrigado, Adriana. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada a você, Mário, todos os ouvintes. E é isso aí. Quem quiser ser pai e mãe, se essa é uma escolha, uma decisão, vamos lá. Começar a treinar desde agora. Tá Bom certo. treinamento para todos. Tchau, Adriana. Até a próxima quinta.